Você é um padre, no ano de 1396, de pé nos frios corredores de pedra da Abadia de Westminster. Sua respiração embaça o ar outonal, enquanto você segura seu livro de orações, observando fascinado, enquanto os criados correm de um lado para o outro, preparando-se para o que os cortesãos sussurram ser o casamento real mais incomum que a Inglaterra já testemunhou. A noiva chegou. Da França, dizem uma princesa, filha do próprio rei Carlos. Você abençoou muitos casamentos em sua vida, uniu inúmeras mãos em matrimônio sagrado, mas nunca viu tamanha agitação na corte. Quando as grandes portas de carvalho se abrem e o cortejo nupcial entra, seus olhos se arregalam em descrença. O noivo, o rei Ricardo II, com 29 anos, é uma figura imponente, alto régio, seu cabelo dourado, capturando a luz filtrada que atravessa os vitrais. Ao lado dele, caminha o que parece ser uma criança, mal alcançando seu cotovelo, sua mãozinha completamente engolida pela palma enluvada dele. Ela não pode ter mais de 6 ou 7 anos. Essa pequena princesa, em seu elaborado vestido francês, seu cabelo escuro, trançado com pérolas que parecem pesadas demais para sua pequena cabeça. Você se apoia no corrimão do altar para se equilibrar. Esta é Isabel de Valois, a nova rainha da Inglaterra. Em sua vida, você já viu noivas tão jovens quanto 12 ou 13 anos. Casamentos políticos eram comuns entre famílias nobres. Afinal, você entende os tempos em que vive. A vida é breve e incerta. A Grande Peste varreu o país há apenas 50 anos, levando metade da população. Os reis devem assegurar alianças enquanto podem, e os casamentos selam tratados de forma mais permanente do que qualquer pergaminho ou selo. Quando a cerimônia começa, você observa o rosto da criança. Ela parece mais curiosa do que assustada. Seus grandes olhos escuros absorvem a grandiosidade ao seu redor, os arcos góticos elevados, as velas tremeluzindo os nobres em suas melhores sedas e veludos. Quando o rei Ricardo pronuncia seus votos, sua voz é gentil, quase protetora. Este não é um monstro tomando uma noiva criança por desejos baixos. Este é um rei, cumprindo seu dever para com seu reino, garantindo a paz com a França, através deste vínculo sagrado. O casamento não será consumado. Todos entendem isso. A pequena rainha será criada e educada na corte inglesa até atingir a maioridade. É assim que as coisas são feitas. Você abençoa a união com uma voz firme, embora seu coração bata estranhamente, enquanto os declara marido e mulher. Ao observar essa menina minúscula se tornar rainha da Inglaterra, você não pode deixar de se perguntar que destino a aguarda no perigoso jogo da política real. Antes de mergulhar nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você gosta de aprender sobre as verdades ocultas da história, considere curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E por favor, comente abaixo para me dizer de onde você está acompanhando. Acho incrível que estejamos explorando essas histórias antigas juntos de diferentes partes do mundo, conectados através do tempo e do espaço por nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. O casamento de Isabel de Valois com Ricardo II nunca foi destinado a ser uma história de amor. Foi uma obra-prima da diplomacia medieval, uma peça humana movida no tabuleiro para encerrar um dos conflitos mais devastadores da história europeia, a Guerra dos 100 Anos. Para entender o destino de Isabel, primeiro, precisamos compreender o mundo em que ela nasceu e as forças que moldariam sua breve e trágica vida. Isabel nasceu em 9 de novembro de 1389 no Palácio do Louvre, em Paris, a filha mais velha de um dos monarcas mais problemáticos da Europa medieval. Seu pai, o rei
Carlos III da França sofria de crises de loucura que podiam transformar momentos de terror para a jovem princesa. Conhecido pela história como Carlos o Louco, a condição de seu pai o transformava periodicamente de um governante capaz em um lunático delirante que às vezes esquecia sua própria identidade, acreditava ser feito de vidro ou se recusava a tomar banho por meses. Imagine a infância de Isabel na opulenta, mas instável corte francesa. Em um dia, seu pai poderia brincar com ela no colo, enchendo-a de presentes e atenção. No dia seguinte, ela poderia encontrá-lo encolhido em um canto, gritando que assassinos estavam vindo matá-lo, ou parado imóvel por horas, convencido de que, se movesse, seu corpo de vidro se estilhaçaria em 1000 pedaços. Os criados do palácio afastavam as crianças durante esses episódios, mas o medo e a confusão permaneciam nos olhos da jovem Isabel. Sua mãe, Isabel da Baviera, era uma mulher formidável que tentava manter o Reino Unido durante os períodos de incapacidade de seu marido. Bela e inteligente Isabel tinha suas próprias ambições políticas e entendia melhor do que a maioria que seus filhos eram ativos valiosos na complexa teia da política europeia. Ela observava sua filha mais velha com olhos calculistas, sabendo que a beleza e o sangue real de Isabel um dia assegurariam uma aliança crucial para a França. O mundo em que Isabel nasceu era de guerra quase constante. Por quase 60 anos, Inglaterra e França estavam travadas em um conflito brutal que devastara ambos os reinos. A Guerra dos 100 Anos começou por reivindicações inglesas ao trono francês, mas evoluiu para algo muito mais complexo, uma luta por identidade nacional, domínio econômico e controle territorial que consumiu gerações inteiras. Vilarejos franceses estavam em ruínas devido a incursões inglesas. Nobres ingleses gastaram suas fortunas financiando campanhas além do canal. Ambos os reinos estavam exaustos, seus tesouros esgotados, seus povos cansados da guerra. Na década de 1390, havia sussurros de paz em ambas as cortes, mas a paz exigia mais do que apenas palavras, exigia laços que não poderiam ser facilmente quebrados. Foi aqui que Isabel, de 6 anos, entrou no grande teatro da política europeia. A ideia de casar Isabel com Ricardo II surgiu pela primeira vez durante negociações secretas entre embaixadores franceses e ingleses em 1395. Ricardo ficara devastado pela morte de sua amada primeira esposa, Ana da Boêmia, no ano anterior. Ana era conhecida como a Boa Rainha Ana, adorada pelo povo inglês por sua gentileza e caridade. Sua morte por peste deixou Ricardo não apenas devastado, mas também sem um herdeiro, uma situação perigosa para qualquer monarca medieval. Os conselheiros de Ricardo o instaram a se casar novamente rapidamente, mas o rei inglês inicialmente resistiu. Seu casamento com Ana fora marcado por genuíno afeto, algo raro entre uniões reais. A ideia de substituí-la parecia uma traição à sua memória, mas o dever para com o reino acabou prevalecendo sobre o sentimento pessoal. E quando os embaixadores franceses chegaram com uma proposta que poderia acabar com a guerra, Ricardo começou a ouvir. A proposição francesa era audaciosa em seu alcance. Eles ofereceram não apenas a mão da filha mais velha do rei, mas um dote de 800.000 francos, uma soma astronômica que ajudaria a reabastecer o tesouro inglês esgotado pela guerra. Mais importante ainda, eles ofereceram uma trégua de 28 anos longa, o suficiente para uma geração inteira crescer sem conhecer a guerra. Havia, no entanto, um obstáculo significativo. Isabel tinha apenas 6 anos mesmo, para os padrões medievais, uma idade excepcionalmente jovem para uma noiva real.
A maioria dos casamentos políticos envolvia meninas que estavam, pelo menos, se aproximando da adolescência. Mas os negociadores franceses argumentaram que essa juventude era uma vantagem. O casamento simbolizaria um novo começo imaculado pelo ódio e pelo sangue que caracterizavam as relações entre os dois reinos. Isabel seria criada na corte inglesa, aprendendo costumes e lealdades inglesas. Quando atingisse a idade para governar como rainha consorte, ela seria tão inglesa quanto francesa. Os conselheiros de Ricardo estavam divididos. Alguns viam a sabedoria na proposta. O dote sozinho financiaria a Casa Real por anos, e a trégua prolongada permitiria que a Inglaterra se concentrasse em outras ameaças, particularmente o crescente poder da Escócia e as rebeliões em curso na Irlanda. Outros temiam o precedente de casar com uma criança tão jovem, temendo que isso escandalizasse até mesmo a nobreza medieval. Mas o próprio Ricardo estava intrigado por algo completamente diferente. Observadores da corte notaram que quando ele viu o retrato em miniatura de Isabel enviado pelos embaixadores franceses, algo em sua expressão suavizou. Aqui estava uma criança que precisaria de proteção, orientação e cuidado. Talvez alguns sussurraram: o rei sem filhos viu nesse arranjo não apenas uma aliança política, mas a oportunidade de ser pai além de marido. As negociações se estenderam por meses, com embaixadores cruzando o canal repetidamente para acertar os detalhes intricados. Cada aspecto da vida futura de Isabel foi debatido e codificado. Ela manteria seus criados e damas de companhia francesas. Ela teria permissão para praticar costumes franceses e manter correspondência com sua família. Mais crucialmente, todas as partes concordaram que o casamento não seria consumado até que ela atingisse a maturidade física, uma proteção explicitamente escrita no tratado. Enquanto isso, em Paris, Isabel, de 6 anos, brincava com suas bonecas sem saber que seu destino estava sendo decidido em câmaras de conselho e escrito em documentos selados, com cera e fita. Seus tutores começaram a ensiná-la frases em inglês, e as costureiras começaram a trabalhar em um enxoval digno de uma rainha. Disseram-lhe que ela iria se casar com um grande rei do outro lado do mar. Mas aos 6 anos, o conceito não era mais real para ela do que os contos de fadas que suas aias contavam na hora de dormir. A cerimônia de casamento ocorreu não uma, mas 2 vezes, refletindo a complexidade diplomática da união. Isabel tinha apenas 7 anos quando se casou com Ricardo II no porto controlado pelos ingleses de Calais em 31 de outubro de 1396. Essa primeira cerimônia foi íntima, frequentada principalmente por negociadores e nobres de alto escalão de ambos os reinos. Calais, como território inglês em solo francês, proporcionou um terreno neutro para esse momento histórico. De pé no grande salão do castelo de Calais, Isabel deve ter ficado sobrecarregada pela gravidade do momento. Ela usava um vestido de tecido dourado tão pesado com bordados e pérolas que precisava de ajuda para caminhar. Seu novo marido se ajoelhou ao seu nível para trocar anéis, e testemunhas notaram como ele gentilmente levantou seu queixo quando ela parecia assustada com os nobres reunidos que a encaravam. 1 ano depois, ela foi coroada rainha na abadia de Westminster. Dizem que várias pessoas morreram esmagadas na multidão para vislumbrar a famosa jovem noiva. O povo inglês ouvira histórias sobre sua nova rainha criança, e a curiosidade atraiu multidões enormes a Londres para a coroação. A cerimônia em si foi um espetáculo impressionante de pompa real, projetado para mostrar tanto à nobreza inglesa quanto aos observadores estrangeiros que esse casamento incomum tinha o total apoio da coroa. Isabel desfilou pelas ruas de Londres em uma liteira decorada
com rosas inglesas e flores de lis francesas, simbolizando a união dos dois reinos. Ela usava uma coroa especialmente feita para sua pequena cabeça, e sua cauda era carregada por duquesas inglesas, escolhidas para serem suas guardiãs e professoras. As multidões que alinhavam as ruas gritavam bênçãos em inglês, que ela estava apenas começando a entender, mas ela sorria e acenava como fora ensinada. O banquete de coroação que se seguiu durou 3 dias, com entretenimentos que incluíam malabaristas, músicos e apresentações teatrais elaboradas retratando o futuro glorioso que esse casamento traria para ambos os reinos. Isabel sentou-se à mesa principal, ao lado de Ricardo, beliscando sua comida, com os modos cuidadosos que seus tutores franceses haviam incutido enquanto os nobres brindavam a saúde da rainha criança. Mas mesmo enquanto as celebrações continuavam, cortesãos experientes já começavam a se perguntar quanto tempo essa paz duraria. Tréguas medievais, não importava quão elaboradamente negociadas eram coisas frágeis. Ricardo II, apesar de seu poder atual, não era universalmente amado por seus nobres. Havia sussurros de descontentamento, particularmente entre aqueles que achavam que o rei era muito influenciado por seus favoritos e muito disposto a fazer paz com a França quando a posição militar da Inglaterra permanecia forte. Por enquanto, no entanto, Isabel estava segura em seu novo lar. Ricardo a instalou em seus próprios aposentos no Palácio de Westminster, com um grupo cuidadosamente escolhido que misturava criados franceses e ingleses. Seus dias eram preenchidos com aulas não apenas em línguas e realizações cortesãs, mas na complexa etiqueta da vida na corte inglesa. Ela aprendeu a fazer reverências à moda inglesa, a preferir vinho ao invés de cerveja nas refeições e a falar inglês, com o sotaque da corte em vez do de seus tutores franceses. O próprio Ricardo tomava um interesse ativo em sua educação e bem-estar. Crônicas contemporâneas descrevem-no visitando seus aposentos regularmente, trazendo presentes de todo o seu reino, pássaros exóticos da Irlanda, livros finos de Oxford, instrumentos musicais feitos pelos melhores artesãos de Londres. Ele parecia genuinamente gostar de sua companhia, e ela começou a esperar ansiosamente por suas visitas, cumprimentando-o com uma mistura de formalidade e afeto que marcava sua relação em comum. As outras crianças na corte rapidamente aceitaram Isabel como uma delas. As casas reais medievais geralmente incluíam numerosos jovens nobres sendo criados e educados ao lado da família do monarca. Isabel encontrou uma amizade particular com as filhas dos apoiadores de Ricardo, meninas próximas de sua idade, que a ajudaram a navegar pelas sutis hierarquias e regras não ditas da sociedade nobre inglesa. Sua companheira favorita era Margarida Holland, filha de um dos meio-irmãos de Ricardo. Margarida era apenas 2 anos mais velha que Isabel, mas parecia mundana e sofisticada para a jovem rainha. Foi Margarida quem ensinou a Isabel jogos infantis ingleses, quem a ajudou a entender quais damas de companhia podiam ser confiadas com segredos e quem a alertou sobre as correntes políticas que mesmo as crianças não podiam escapar completamente. As 2 meninas passavam horas no jardim privado de Isabel praticando bordado, enquanto Margarida explicava as genealogias das casas nobres inglesas e as antigas rixas que ainda fervilhavam sob a superfície da cortesia da corte. Isabel era uma aprendiz rápida, e sua perspectiva francesa sobre a política inglesa muitas vezes proporcionava insights que surpreendiam seus companheiros mais velhos, porque Isabel perguntou uma vez a Margarida: os nobres ingleses parecem observar uns aos outros tão cuidadosamente?
Na França há facções e disputas, mas aqui todos parecem estar esperando que algo aconteça. Margarida Sabe, além de seus anos, explicou que o reinado de Ricardo fora marcado por conflitos com seus nobres quase desde o início. Havia ocorrido uma grande rebelião quando ele era jovem, e ele nunca perdoara completamente aqueles que se opuseram a ele. Enquanto isso, muitos dos grandes lordes acreditavam que Ricardo era muito apegado aos favoritos da corte e muito disposto a ignorar seus conselhos em questões de guerra e governança. O rei é poderoso agora, disse Margarida, mas o poder na Inglaterra deve ser compartilhado com os nobres. Seu casamento o ajuda, porque traz paz com a França, mas alguns pensam que isso mostra que ele é fraco, que prefere negociar a conquistar. Isabel absorveu essas lições com a seriedade de uma criança que estava começando a entender que sua vida estava conectada a forças muito maiores do que ela mesma. Ela começou a observar as interações na corte com novos olhos, notando como certos nobres ficavam em silêncio quando Ricardo entrava em uma sala, como as conversas mudavam quando ela aparecia, como até suas damas de companhia francesas pareciam escolher suas palavras cuidadosamente ao discutir assuntos políticos. Os anos de 1397 e 1398 passaram pacificamente para Isabel. Ela cresceu de uma criança minúscula para uma garota mais confiante, seu inglês tornando-se fluente, sua compreensão da vida na corte mais sofisticada. Ricardo continuou a tratá-la com bondade paternal, e ela começou a se sentir genuinamente em casa na Inglaterra. As enormes muralhas de pedra de Westminster tornaram-se familiares em vez de intimidantes, e ela podia navegar pelo complexo labirinto de corredores e câmaras sem se perder. Sua educação expandiu-se além das realizações femininas típicas de bordado e música. Ricardo insistiu que ela aprendesse a ler e escrever em francês e inglês, e seus tutores incluíam alguns dos melhores estudiosos do reino. Ela estudou história, particularmente as crônicas dos reis ingleses e franceses, aprendendo sobre as grandes figuras, cujas ações moldaram o mundo que ela agora habitava. Uma de suas aulas favoritas envolvia mapas. Seu tutor, um clérigo erudito, chamado Mestre Guilherme, espalhava grandes pergaminhos pelo chão de sua sala de estudos, mostrando-lhe a extensão de ambos os reinos e explicando como a geografia influenciara séculos de conflito. Isabel se ajoelhava ao lado desses mapas, traçando as linhas costeiras com o dedo, imaginando os navios que transportavam exércitos e embaixadores de um lado para o outro do canal. "Veja aqui, Vossa Graça", dizia Mestre Guilherme, apontando para a estreita faixa de água entre Dover e Calais. Essa pequena faixa de água tem sido tanto uma ponte quanto uma barreira entre nossos povos. Seu casamento representa a esperança de que ela possa, finalmente, servir apenas como uma ponte. Isabel assentia solenemente, entendendo mesmo aos 8 anos que ela incorporava algo maior do que si mesma. Ela não era apenas uma garota aprendendo a ser rainha. Ela era um símbolo vivo da paz entre duas nações que haviam sido inimigas por mais tempo do que qualquer um podia lembrar. Mas os símbolos, como Isabel estava prestes a aprender, podiam ser coisas frágeis no violento mundo da política medieval. Os primeiros sinais de problema vieram no início de 1399, quando Isabel notou mudanças na atmosfera da corte. As conversas paravam mais abruptamente quando ela aparecia. Suas damas de companhia trocavam olhares preocupados quando pensavam que ela não estava olhando. Até Margarida Holland parecia distraída e ansiosa, embora tentasse manter suas rotinas habituais. O próprio Ricardo parecia diferente. Suas visitas aos aposentos de Isabel tornaram-se menos frequentes, e quando ele vinha, parecia
preocupado, às vezes olhando pelas janelas em direção ao Tâmisa, como se esperasse ver navios no horizonte. Seus habituais presentes de livros e bugigangas cessaram, e Isabel começou a se perguntar se de alguma forma o havia desagradado. A verdade era muito mais séria do que uma transgressão infantil. Ricardo enfrentava a maior crise de seu reinado, e isso não tinha nada a ver com sua jovem rainha. Seu primo Henrique Bolingbroke, que Ricardo havia exilado no ano anterior, retornara à Inglaterra, com um exército alegando que viera apenas para recuperar sua herança, mas claramente com intenções muito maiores. Os nobres ingleses, muitos dos quais há muito se irritavam com o governo de Ricardo, começaram a se reunir sob a bandeira de Henrique. A estabilidade cuidadosamente construída, que permitira a Isabel se sentir segura na corte inglesa, estava desmoronando com uma velocidade aterrorizante. Isabel percebeu pela primeira vez a gravidade da situação quando acordou uma manhã e descobriu que várias de suas damas de companhia inglesas haviam desaparecido durante a noite. Quando perguntou às suas criadas francesas para onde elas haviam ido, recebeu apenas respostas evasivas. À tarde ela podia ouvir gritos do pátio abaixo de suas janelas, e quando olhou, viu homens armados usando uma libré desconhecida. Margarida Holland invadiu os aposentos de Isabel naquela noite, seu rosto pálido de medo. "Você deve fazer as malas imediatamente", sussurrou ela com urgência. "Apenas as coisas mais essenciais. Vamos deixar Westminster esta noite." "Para onde estamos indo?" perguntou Isabel, seu coração começando a disparar com o tipo de pânico que ela não sentia desde seus primeiros dias na Inglaterra. "Para a torre", respondeu Margarida. "O rei diz que é para sua segurança", mas ela não terminou a frase, mas Isabel entendeu. A Torre de Londres era tanto um palácio quanto uma prisão, e em tempos de convulsão política, a distinção muitas vezes se tornava irrelevante. A viagem pelas ruas escuras de Londres foi diferente de qualquer coisa na experiência anterior de Isabel. Em vez das procissões cerimoniais a que estava acostumada, eles viajaram em um pequeno comboio fortemente guardado, com homens armados cavalgando à frente e atrás de sua liteira. As cortinas estavam fechadas, mas ela podia ouvir os sons da cidade ao seu redor. Não o barulho usual do comércio e da vida diária, mas algo mais urgente e ameaçador. Na Torre Isabel, foi instalada em aposentos confortáveis, mas claramente projetados para conter em vez de apenas abrigar seu ocupante. As janelas eram gradeadas e guardas estavam postados em todas as entradas. Suas damas de companhia francesas foram autorizadas a permanecer com ela, mas a maioria de seus criados ingleses foi dispensada. Pela primeira vez desde que chegou à Inglaterra, Isabel sentiu-se verdadeiramente isolada. Ricardo veio vê-la no segundo dia na torre, e a mudança nele foi chocante. O rei, confiante e gentil que ela conhecia, havia desaparecido, substituído por um homem que parecia ter envelhecido anos em questão de semanas. Suas roupas estavam amarrotadas, seu cabelo desgrenhado, e seus olhos tinham uma selvageria que lembrava desconfortavelmente a Isabel os episódios de loucura de seu pai. "Minha querida criança", disse ele ajoelhando-se diante de sua cadeira, como fizera em seu primeiro encontro. "Temo que nossas circunstâncias se tornaram difíceis. Há aqueles que questionam meu direito de governar, que buscam derrubar a paz em que construímos com o reino de seu pai." Isabel, agora com 9 anos e muito mais sofisticada do que 3 anos antes, entendeu as implicações. "Você ainda é rei?" ela perguntou diretamente. O sorriso de Ricardo era amargo. "Por enquanto. Mas Henrique Bolingbroke tem muitos apoiadores, e eu talvez não consiga protegê-la como antes." A conversa que se seguiu
foi diferente de qualquer outra que já haviam tido. Pela primeira vez, Ricardo falou com Isabel, não como uma criança a ser protegida, mas como uma igual política que precisava entender as realidades de sua situação. Ele explicou que Henrique estava reivindicando o trono que muitos dos grandes nobres haviam abandonado à causa de Ricardo e que o futuro tanto da Inglaterra quanto da paz com a França agora estava em jogo. "O que vai acontecer comigo?" perguntou Isabel, exibindo uma compostura que seria notável em um adulto, quanto mais em uma garota de 9 anos. "Não sei", admitiu Ricardo, e Isabel podia ver que essa incerteza o atormentava. Henrique pode tentar usá-la como uma peça de barganha com seu pai, ou ele pode honrar nosso casamento e continuar a protegê-la. Muito depende de ele valorizar a paz com a França acima de suas próprias ambições. Essa foi a primeira lição real de Isabel na brutal aritmética da política medieval. Seu valor como pessoa era secundário ao seu valor como símbolo e ativo diplomático. O amor e cuidado que Ricardo lhe mostrara, genuínos embora fossem, não podiam protegê-la das forças maiores que estavam reformulando o reino inglês. As semanas seguintes passaram em uma incerteza angustiante. Isabel podia ouvir os sons da cidade além das muralhas da torre, mas estava isolada de notícias confiáveis sobre o que estava acontecendo. Suas damas francesas sussurravam entre si em sua língua nativa, mas mesmo elas pareciam saber pouco, além de rumores e especulações. Finalmente, em uma manhã cinzenta de outubro, Isabel ouviu o som que temia, o pesado pisar de homens armados se aproximando de seus aposentos. Quando as portas se abriram, ela viu não os guardas a que se acostumara, mas novos homens usando a libré da rosa vermelha de Henrique Bolingbroke. O homem que entrou atrás deles era alto e imponente, com o porte de um soldado e os olhos calculistas de um político. Era o próprio Henrique agora, Henrique IV da Inglaterra, vindo encontrar a criança que representava tanto uma oportunidade quanto um problema para seu novo reinado. Isabel levantou-se de sua cadeira e fez uma reverência profunda, como fora ensinada a fazer ao encontrar um rei. Henrique a estudou por um longo momento, avaliando sua compostura, sua óbvia inteligência e talvez calculando que uso poderia fazer dela. "Vossa Graça", disse ele formalmente, e Isabel notou que ele ainda usava seu título real. "Lamento que as circunstâncias tenham tornado necessário discutir seu futuro em tais condições." "O que aconteceu com o rei?" perguntou Isabel, referindo-se a Ricardo, com a franqueza que se tornara sua marca registrada. "Ricardo de Bordeaux não é mais rei", respondeu Henrique, usando o nome de nascimento de Ricardo em vez de seu título real. "Ele abdicou em favor da minha reivindicação ao trono." Isabel sabia o suficiente sobre política para entender que abdicou provavelmente significava foi forçado a desistir da coroa, mas ela não desafiou o eufemismo. Em vez disso, ela fez a pergunta que mais importava para seu futuro imediato. "O que será de mim?" A resposta de Henrique determinaria se Isabel permaneceria uma rainha ou se tornaria apenas uma prisioneira muito valiosa. Seu destino dependia da avaliação do novo rei sobre como usar melhor o tratado de paz com a França, se mantê-lo ou arriscar a guerra por outros objetivos políticos. "Isso", disse Henrique, "depende de muitos fatores. A resposta de seu pai aos eventos recentes, o conselho dos meus conselheiros e, talvez mais importante, sua própria conduta nos próximos meses." Com essas palavras, Isabel, de 9 anos, começou o período mais perigoso de sua jovem vida. O casulo protetor da corte de Ricardo havia desaparecido, substituído pelas duras realidades de um reino em transição. Ela não era mais apenas uma rainha criança sendo criada para cumprir seus deveres reais.
era uma prisioneira política, cujo valor poderia ser medido contra o custo da guerra ou da paz. As semanas após a deposição de Ricardo foram uma masterclass em sobrevivência para Isabel. Confinada na torre, mas ainda não formalmente aprisionada, ela teve que navegar pelas águas traiçoeiras de uma corte que ainda decidia o que fazer com ela. Alguns dos apoiadores de Henrique argumentavam que ela deveria ser enviada de volta à França imediatamente, tanto para evitar a despesa de manter sua casa, quanto para sinalizar que a Inglaterra estava pronta para renegociar o Tratado de Paz a partir de uma posição de força. Outros aconselhavam cautela, apontando que a presença de Isabel dava à Inglaterra uma alavanca em quaisquer negociações futuras com a França. Enquanto ela permanecesse sob custódia inglesa, seu pai hesitaria em tomar qualquer ação que pudesse pôr em risco seu bem-estar. Essa facção argumentava que ela deveria ser mantida em conforto, mas sob vigilância cuidadosa. A própria Isabel desempenhou seu papel com habilidade notável para uma garota tão jovem. Ela era infalivelmente educada com seus novos captores, cuidadosa para não ofender ou parecer estar conspirando contra o governo de Henrique. Ao mesmo tempo, mantinha a dignidade condizente com seu posto, recusando-se a ser tratada como algo menos do que a rainha que ela legalmente ainda era. Suas damas de companhia, francesas, provaram ser inestimáveis durante esse período. Ao contrário de seus criados ingleses, que haviam sido dispensados ou fugiram, essas mulheres permaneceram leais aos interesses de Isabel em vez de qualquer facção inglesa. Elas a ajudaram a entender as nuances de sua situação e a orientaram no equilíbrio cuidadoso que precisava manter. Lembre-se, aconselhou sua principal dama de companhia, Madame Duzy, você ainda é rainha da Inglaterra aos olhos da lei e da corte de seu pai. Henrique pode usar a coroa, mas ele ainda não ousou dissolver seu casamento ou repudiar formalmente o tratado. Enquanto isso for verdade, você tem valor, e onde há valor, há esperança. Essa esperança, no entanto, veio com um custo terrível que Isabel estava apenas começando a entender. Rumores começaram a chegar à torre sobre o destino de Ricardo. Primeiro vieram boatos de que ele morrera em cativeiro no castelo de Pontefract. Depois, sussurros de que sua morte não fora natural, que os apoiadores de Henrique haviam arranjado para que o ex-rei sofresse um acidente. Quando Isabel finalmente recebeu a confirmação de que Ricardo estava morto, a notícia a atingiu com uma força inesperada. Ela nunca amara Ricardo como uma esposa ama um marido. Como poderia, sendo ainda uma criança? Mas ele fora gentil com ela. A protegera fora a coisa mais próxima de uma figura paterna que ela conhecera desde que deixou a França. Sua morte representava não apenas uma perda pessoal, mas o rompimento de sua última conexão com a vida que ela construíra na Inglaterra. A maneira como Ricardo morreu também trazia implicações ominosas para seu próprio futuro. Se Henrique estava disposto a arranjar o assassinato de um rei ungido, que escrúpulos ele teria em se livrar de uma princesa francesa que havia perdido sua utilidade? Esses medos se mostraram bem fundamentados quando, no início de 1400, Isabel recebeu um ultimato do governo de Henrique. Ela seria autorizada a retornar à França, mas apenas se reconhecesse formalmente Henrique como o rei legítimo da Inglaterra e renunciasse a quaisquer reivindicações que pudesse ter ao trono inglês como viúva de Ricardo. O acordo proposto era uma obra-prima diplomática do ponto de vista de Henrique. Ao deixar a Inglaterra voluntariamente, Isabel implicitamente aceitaria que seu casamento com Ricardo fora dissolvido por sua deposição. Isso libertaria Henrique das obrigações do Tratado de Paz original
evitando as complicações políticas de expulsar à força uma rainha criança. Para Isabel, a escolha era clara: aceitar o exílio e reconhecer que seus 3 anos como rainha da Inglaterra haviam sido insignificantes, ou recusar e arriscar permanecer prisioneira indefinidamente. Aos 10 anos, ela estava sendo solicitada a tomar uma decisão que afetaria não apenas seu próprio futuro, mas a relação entre Inglaterra e França por anos a vir. Seus conselheiros franceses estavam divididos. Alguns argumentavam que ela deveria aceitar os termos e retornar à segurança da corte de seu pai, onde poderia ser devidamente cuidada e talvez eventualmente encontrar um novo casamento. Outros insistiam que ela deveria recusar, sustentando que ela permanecia a viúva legítima de Ricardo e a rainha legítima da Inglaterra, independentemente da usurpação de Henrique. A própria Isabel lutou com a decisão por semanas. Parte dela desejava retornar à França para ver sua família novamente e escapar da atmosfera incerta da corte de Henrique, mas outra parte reconhecia que aceitar os termos de Henrique seria uma traição à memória de Ricardo e um abandono da paz que ele morrera tentando preservar. No final, a decisão foi tomada por ela, por eventos fora de seu controle. Carlos VI, durante um de seus períodos lúcidos, enviou a mensagem de que esperava que sua filha retornasse à França imediatamente. A mensagem entregue por canais diplomáticos deixava claro que negociações contínuas sobre o status de Isabel seriam interpretadas como um ato de hostilidade pela coroa francesa. Diante da perspectiva de uma guerra renovada com a França, o governo de Henrique rapidamente concordou com a partida de Isabel. Os termos de sua libertação foram mantidos deliberadamente vagos, permitindo que ambos os lados interpretassem seu retorno como voluntário ou forçado, dependendo de suas necessidades políticas. A viagem de volta à França no verão de 1401 foi uma experiência agridoce para Isabel. Ela estava deixando para trás o único lar que conhecera por 5 anos, abandonando os aposentos onde aprendera a ler poesia inglesa, os jardins onde brincara com Margarida Holland, o grande salão onde fora coroada rainha da Inglaterra. Ao mesmo tempo, ela estava retornando a uma família e a um país que se tornaram estrangeiros para ela durante seus anos na Inglaterra. Ela agora falava francês com um leve sotaque inglês, preferia modas inglesas às francesas e teve que reaprender a etiqueta da corte de seu pai. A menina que deixara Paris aos 6 anos estava retornando como uma jovem de 11 anos moldada por experiências que nenhum de seus parentes franceses poderia compreender totalmente. O reencontro com seus pais foi complicado pela deterioração da condição mental de seu pai. Carlos VI estava no meio de um de seus piores episódios, quando Isabel chegou convencido de que estava sendo perseguido por inimigos invisíveis e recusando-se a reconhecer sua própria família. Quando ele finalmente emergiu de sua loucura, várias semanas depois, parecia confuso com a presença de Isabel, como se tivesse esquecido que ela havia sido casada com o rei inglês. Sua mãe Isabel foi mais acolhedora, mas também mais calculista. A rainha da França, imediatamente, começou a considerar como a posição única de Isabel poderia ser usada para avançar os interesses franceses. Como viúva de um rei inglês, Isabel tinha um certo status diplomático que poderia ser valioso em negociações futuras. Mas, imediatamente, sua experiência na corte inglesa a tornava uma fonte valiosa de inteligência sobre a política e as capacidades militares inglesas. Isabel encontrou-se dividida entre essas demandas concorrentes por sua lealdade e conhecimento. Ela era francesa por nascimento e retornara ao solo francês, mas também fora rainha da Inglaterra e sentia alguma obrigação remanescente com o país que fora seu lar.
quando os conselheiros de sua mãe a questionavam sobre as defesas inglesas ou o apoio de Henrique entre a nobreza, ela respondia cuidadosamente, fornecendo informações gerais, enquanto evitava detalhes que poderiam ser usados para planejar campanhas militares. Os meses seguintes ao seu retorno à França foram um período de ajuste e reflexão para Isabel. Ela não era mais uma criança, mas também não era totalmente adulta. Aos 11 anos, ela já havia experimentado mais convulsões políticas e perdas pessoais do que a maioria das pessoas encontra em uma vida inteira. A questão agora era que papel ela desempenharia no complexo mundo da política europeia medieval. Seu status como ex-rainha da Inglaterra a tornava uma perspectiva de casamento atraente para vários nobres europeus, mas também complicava qualquer possível união. Alguns pretendentes em potencial ficavam intimidados por seu posto real e significância política. Outros estavam mais interessados nas vantagens políticas de casar-se com ela do que na própria Isabel. Por sua vez, Isabel desenvolvera opiniões fortes sobre o casamento com base em suas experiências com Ricardo. Ela vira como casamentos políticos podiam proporcionar proteção e estabilidade, mas também testemunhara quão rapidamente esses arranjos podiam colapsar quando as circunstâncias mudavam. Qualquer futuro marido precisaria entender que ela não era simplesmente um ativo diplomático, mas uma jovem mulher com sua própria inteligência, preferências e ambições. A corte francesa de 1401 era um lugar perigoso para alguém com as lealdades complexas de Isabel. A guerra em curso com a Inglaterra significava que o sentimento anti-inglês era alto entre a nobreza e os anos de Isabel como rainha da Inglaterra fizeram com que alguns cortesãos a vissem com suspeita. Ela precisava ser cuidadosa para não parecer simpática demais aos interesses ingleses, enquanto também não traía o genuíno afeto que sentira por Ricardo e alguns de seus apoiadores. Ao mesmo tempo, a instabilidade mental de seu pai significava que o governo francês era efetivamente controlado por facções concorrentes de nobres, cada uma buscando avançar seus próprios interesses. Isabel tinha que navegar por essas disputas faccionais enquanto evitava ser usada como peão por qualquer grupo em particular. Sua mãe Isabel provou ser tanto protetora quanto potencial ameaça. A rainha da França genuinamente se preocupava com o bem-estar de Isabel, mas também era uma operadora política sofisticada que via as experiências e conexões de sua filha como recursos valiosos para a coroa. A proteção de Isabel vinha com expectativas de que Isabel serviria aos interesses franceses, mesmo quando esses interesses conflitassem com suas próprias preferências ou convicções morais. O ano de 1402 trouxe novas complicações quando Isabel recebeu notícias de que Henrique IV enfrentava sérias rebeliões na Inglaterra. A família Percy, outrora seus apoiadores, voltara-se contra ele e havia levantes no país de Gales e na Escócia também. Alguns na corte francesa argumentavam que essa era uma oportunidade para invadir a Inglaterra e restaurar a dinastia legítima, possivelmente com Isabel desempenhando um papel simbólico como a viúva legitimadora do último rei Plantageneta. Isabel ficou horrorizada com essas discussões. Ela não tinha desejo de ver a Inglaterra dilacerada pela guerra civil. Independentemente de seus sentimentos sobre a usurpação de Henrique, o povo inglês que ela conhecera, seus criados, seus tutores, seus companheiros de infância, eram inocentes dos crimes políticos cometidos por seus governantes. A ideia de exércitos franceses devastando vilarejos ingleses em seu nome era profundamente perturbadora para ela. Quando diretamente questionada sobre sua opinião sobre uma possível ação militar contra a Inglaterra,
Isabel escolheu suas palavras cuidadosamente. Ela apontou que qualquer invasão provavelmente resultaria em enormes baixas de ambos os lados, que o povo inglês poderia se unir para defender sua pátria independentemente de seus sentimentos por Henrique e que o sucesso estava longe de ser garantido, dadas as defesas naturais e as tradições militares da Inglaterra. Sua relutância em apoiar ações anti-inglesas lhe rendeu algumas críticas de falcões franceses, que a acusaram de lealdades divididas, mas a posição de Isabel foi apoiada por vozes mais moderadas na corte, que argumentavam que relações pacíficas com a Inglaterra serviam melhor aos interesses franceses do que uma guerra renovada. Essas tensões políticas chegaram ao auge em 1403, quando Isabel foi abordada por representantes de Carlos Duque de Orleans com uma proposta de casamento que mudaria dramaticamente sua vida mais uma vez. O Duque de Orleans era primo de Isabel, filho do irmão de seu pai e um dos nobres mais poderosos da França. Aos 29 anos, ele tinha exatamente a mesma idade que Ricardo tivera quando se casou com Isabel, mas dessa vez a diferença de idade parecia menos significativa, dado que Isabel agora estava se aproximando dos 14 anos. O casamento proposto era atraente por várias perspectivas. Manteria Isabel dentro da família real francesa, evitando que ela se tornasse um ativo diplomático para algum poder estrangeiro. Também a alinharia com uma das cortes mais cultas e sofisticadas da Europa, já que o Duque de Orleans era conhecido como patrono das artes e da literatura, além de um comandante militar capaz. Para Isabel, pessoalmente, a união oferecia a perspectiva de um casamento baseado no respeito mútuo em vez de puro cálculo político. Ela conhecera seu primo várias vezes durante sua infância e ele sempre a tratara com cortesia e bondade. Mais importante, ele era velho o suficiente e experiente o suficiente para ser um verdadeiro parceiro, em vez de apenas outra figura guardiã. As negociações para esse casamento ocorreram em meio ao caos contínuo na Inglaterra e à crescente confiança francesa de que o reinado de Henrique IV poderia não sobreviver aos seus primeiros desafios. Se Henrique caísse, sempre havia a possibilidade de que Isabel fosse chamada de volta à Inglaterra para legitimar um novo regime. Essa complicação potencial tornava o momento do novo casamento de Isabel crucial do ponto de vista francês. Carlos de Orleans entendia a natureza delicada da situação. Ele não estava apenas buscando uma esposa, mas potencialmente se alinhando com uma mulher que um dia poderia ser chamada a desempenhar um papel na política inglesa. Isso adicionava uma camada de complexidade ao seu cortejo que era incomum mesmo para os padrões dos casamentos nobres medievais. Quando Isabel se encontrou pela primeira vez com Carlos para discutir o casamento, seriamente ficou impressionada com o quão diferente ele era de Ricardo. Enquanto Ricardo fora gentil e um tanto etéreo, Carlos era apaixonado e intensamente engajado com o mundo ao seu redor. Ele falava com ela não como uma criança a ser protegida, mas como uma, igual cujas opiniões e experiências importavam. "Quero que você entenda", disse ele durante uma de suas conversas privadas, "que não estou buscando casar-me com a ex-rainha da Inglaterra. Estou buscando casar-me com Isabel de Valois, a jovem notável que sobreviveu às cortes de 2 reinos e emergiu com sua dignidade intacta." Isabel encontrou-se genuinamente atraída por Carlos de uma maneira que nunca experimentara antes. Aos 14 anos, ela não era mais uma criança, e os sentimentos que se agitavam dentro dela eram os de uma jovem mulher, descobrindo seus próprios desejos e preferências. Carlos era bonito, culto e inteligente, mas, mais importante, ele parecia vê-la como um indivíduo, em vez de apenas um ativo político. As negociações de casamento
prosseguiram rapidamente, uma vez que ambas as partes concordaram com os termos básicos. Isabel traria ao casamento seu status como ex-rainha e suas valiosas conexões políticas, enquanto Carlos lhe proporcionaria uma posição segura na sociedade francesa e proteção contra aqueles que poderiam tentar usá-la para seus próprios propósitos. O casamento ocorreu em junho de 1406 na Catedral de Notre-Dame, em Paris, uma cerimônia que contrastava deliberadamente com o primeiro casamento de Isabel, onde sua união com Ricardo fora um evento diplomático pequeno. Essa celebração foi um grande espetáculo projetado para demonstrar o poder e a prosperidade da Casa Real francesa. Isabel, agora com 16 anos, usava um vestido de seda azul escura, bordado com flores de lis douradas, seu cabelo escuro coroado com uma tiara de safiras e pérolas. Ela caminhou pelo corredor da grande catedral com confiança. Não mais a criança assustada que se casara com um estranho, mas uma jovem mulher escolhendo seu próprio caminho. Carlos esperava por ela no altar em suas melhores vestes, seu rosto mostrando genuína felicidade em vez de mera satisfação diplomática. Quando trocaram votos, suas vozes eram claras e fortes, e observadores notaram que eles olhavam diretamente um para o outro, em vez de simplesmente recitar palavras para satisfazer a necessidade política. O banquete de casamento que se seguiu foi uma celebração da cultura e do poder franceses. Trovadores cantaram baladas em honra ao casal. Apresentações teatrais elaboradas retratavam o triunfo do amor sobre a adversidade, e os melhores vinhos de todo o reino fluíam livremente. Isabel encontrou-se relaxando e desfrutando das festividades de uma maneira que nunca conseguira durante seu tempo na Inglaterra. Mais importante, ela sentiu pela primeira vez desde que deixou a França, como criança que realmente pertencia a algum lugar. A corte francesa a aceitara de volta, não como um experimento político fracassado, mas como um membro valioso da família real que ganhara sabedoria e experiência através de suas provações. Os primeiros anos do casamento de Isabel com Carlos foram alguns dos mais felizes de sua vida. Carlos provou ser não apenas um marido devotado, mas também um companheiro intelectual que compartilhava de seus interesses em literatura, música e artes. Sua corte em Blois tornou-se um centro de refinamento cultural, atraindo poetas, estudiosos e artistas de toda a Europa. Isabel lançou-se em um novo papel com entusiasmo. Ela patrocinava trovadores e encomendava manuscritos iluminados, estabeleceu um scriptorium, onde monges copiavam e preservavam textos importantes e mantinha correspondência com estudiosos por toda a Europa. Suas experiências na Inglaterra lhe deram uma perspectiva única sobre a cultura europeia, e ela usou esse conhecimento para fomentar o intercâmbio intelectual entre as cortes francesas e estrangeiras. Ela também começou a desenvolver sua própria voz política. Carlos valorizava seus insights sobre assuntos ingleses, mas, mais importante, ele respeitava seu julgamento em uma ampla gama de questões que afetavam seu ducado e o reino como um todo. Isabel encontrou-se tornando-se uma verdadeira parceira na governança, não apenas uma consorte decorativa. O primeiro filho do casal, uma filha chamada Joana, nasceu em 1407. Isabel abordou a maternidade com a mesma intensidade que trazia para tudo o mais. Determinada a ser uma mãe mais presente do que sua própria mãe conseguira ser durante o caos do reinado de seu pai. Ela insistiu em amamentar o bebê sozinha, apesar dos protestos dos médicos da corte, que consideravam isso abaixo da dignidade de uma duquesa. Ao segurar sua filha pela primeira vez, Isabel sentiu um profundo senso de completude. Essa criança cresceria
conhecendo o amor e a proteção de seus pais, livre das maquinações políticas que moldaram a infância de Isabel. Ela sussurrou promessas ao bebê, adormecido em francês e inglês, jurando que Joana teria escolhas que a própria Isabel nunca tivera. O nascimento de sua filha fortaleceu o vínculo entre Isabel e Carlos. Ele provou ser um pai devotado, passando tempo com Joana, apesar das demandas de suas responsabilidades políticas e militares. Isabel frequentemente o encontrava no berçário, lendo para sua filha ou simplesmente observando-a dormir maravilhado com o milagre dessa nova vida que haviam criado juntos. Mas mesmo enquanto Isabel desfrutava da felicidade doméstica, o mundo maior continuava a se intrometer. Notícias da Inglaterra permaneciam preocupantes, com Henrique IV enfrentando rebeliões contínuas e desafios à sua autoridade. Mais imediatamente ameaçador era a crescente tensão dentro da própria França, à medida que a doença mental do rei criava um vácuo de poder que várias facções nobres estavam ansiosas para preencher. O sogro de Isabel, Luís de Orleans, era um dos mais ambiciosos desses nobres. Como irmão do rei, ele reivindicava o direito de governar durante os períodos de incapacidade de Carlos VI. Mas essa reivindicação era disputada pelo Duque da Borgonha, que tinha seus próprios apoiadores e sua própria visão para o futuro da França. A rivalidade entre as facções de Orleans e da Borgonha eventualmente despedaçaria a França. Mas nos primeiros anos do casamento de Isabel, parecia apenas mais uma das disputas políticas que constantemente giravam em torno da corte real. Isabel tentou se manter acima desses conflitos faccionais, focando em sua família e seus interesses culturais, enquanto deixava as manobras políticas para outros. Essa neutralidade confortável tornou-se impossível de manter em novembro de 1407, quando Luís de Orleans foi assassinado nas ruas de Paris por agentes do Duque da Borgonha. O assassinato foi executado com uma ousadia chocante, com os assassinos derrubando o irmão do rei em plena luz do dia, antes de desaparecerem no labirinto das ruas medievais de Paris. O assassinato transformou a vida de Isabel da noite para o dia. Carlos, que herdara os títulos e responsabilidades de seu pai, era agora um dos homens mais poderosos da França, mas também um homem marcado. O Duque da Borgonha demonstrara sua disposição de usar violência contra seus inimigos e a família Orleans agora era seu principal alvo. Isabel encontrou-se lançada em um mundo de guarda-costas e vigilância constante. Seus movimentos foram restritos por razões de segurança e sua correspondência era monitorada para garantir que nenhuma informação sobre as atividades de sua família caísse nas mãos de inimigos. A atmosfera despreocupada de sua corte em Blois foi substituída pela dura realidade da guerra civil. O próprio Carlos foi transformado pelo assassinato de seu pai. O jovem culto e artístico que Isabel casara começou a mostrar um lado mais duro, movido por um desejo de vingança que às vezes a assustava. Ele começou a reunir aliados e recursos para o que todos sabiam que seria um conflito longo e sangrento com a facção borgonhesa. Isabel apoiava a causa de seu marido, mas preocupava-se com o custo da guerra iminente. Ela já vira como a violência política podia destruir vidas e reinos, e temia que a França sofresse o mesmo destino que acometera a Inglaterra durante as Guerras das Rosas. Suas preocupações se mostraram proféticas à medida que o conflito entre as facções de Orleans e da Borgonha escalava para uma guerra aberta. O nascimento do segundo filho de Isabel, um menino chamado Carlos, em 1408, proporcionou um breve alívio das tensões políticas. A chegada de um herdeiro masculino fortaleceu a reivindicação dos Orleans à liderança eventual da França, mas também tornou a família de Isabel
um alvo ainda mais atraente para seus inimigos. Isabel abordou a criação de seu filho com ainda mais cuidado do que mostrara com Joana. Ela estava determinada a que Carlos crescesse, entendendo tanto os privilégios quanto as responsabilidades de seu nascimento nobre, mas também queria que ele desenvolvesse o tipo de caráter que lhe permitiria navegar pelo traiçoeiro mundo da política medieval sem perder sua humanidade. Ela insistiu em estar envolvida em todos os aspectos de sua educação, desde a seleção de tutores até o desenho de seu currículo. Baseando-se em suas próprias experiências na corte inglesa, ela garantiu que seu filho aprendesse várias línguas, estudasse as histórias de vários reinos europeus e desenvolvesse as habilidades diplomáticas que seriam essenciais para seu futuro papel. Os primeiros anos da Guerra Civil foram marcados por uma série de batalhas e cercos que gradualmente esgotaram ambos os lados. Isabel encontrou-se gerenciando os territórios da família enquanto Carlos estava fora em campanha, uma responsabilidade que exigia que ela dominasse a complexa logística da guerra e governança medievais. Ela provou ser surpreendentemente adepta dessas tarefas, usando suas habilidades diplomáticas para manter alianças e suas capacidades organizacionais para garantir que suprimentos e reforços chegassem às forças de Carlos quando necessário. Suas cartas desse período revelam uma mulher que abraçara completamente seu papel como líder política. Não mais a criança confusa que fora transferida entre cortes, mas uma mulher madura, assumindo o controle de seu próprio destino. A guerra cobrou um preço devastador da França. Regiões inteiras foram devastadas por exércitos concorrentes. O comércio foi interrompido e o povo comum sofreu com as depredações dos soldados de ambos os lados. Isabel usou sua posição para proporcionar alívio, onde podia, estabelecendo fundações de caridade e negociando passagem segura para refugiados fugindo do pior dos combates. Seus esforços para ajudar as vítimas da guerra aumentaram sua reputação por toda a França. Ela ficou conhecida não apenas como a Duquesa de Orleans, mas como uma líder compassiva que lembrava de suas obrigações para com o povo comum. Essa reputação provaria ser valiosa nos anos seguintes, à medida que a situação política na França se tornava ainda mais complicada. O nascimento do terceiro filho de Isabel, uma filha chamada Margarida, em 1409, foi tanto uma alegria quanto uma fonte de ansiedade. Isabel, agora com 20 anos, estava sentindo o impacto das gestações repetidas em sua saúde. A medicina medieval oferecia pouco entendimento sobre a mortalidade materna, mas Isabel era inteligente o suficiente para reconhecer os riscos que enfrentava a cada parto. Ela abordou essa gravidez com cuidado especial, seguindo os conselhos dos melhores médicos disponíveis e preparando instruções detalhadas para o cuidado de seus filhos, caso algo acontecesse com ela. Essas preparações provaram ser premonitórias, pois complicações durante o nascimento de Margarida quase custaram a vida de Isabel. Por vários dias após o parto, Isabel pairou entre a vida e a morte. Seu corpo enfraquecido, por perda de sangue e infecção. Carlos raramente deixava seu lado, e mensageiros foram enviados por toda a Europa para orar por sua recuperação. A possibilidade de que ela pudesse morrer forçou tanto Isabel quanto Carlos a confrontarem a fragilidade de sua felicidade e o futuro incerto enfrentado por seus filhos. A recuperação de Isabel foi lenta e incompleta. O parto danificara sua saúde de maneiras que a afetariam pelo resto de sua vida, deixando-a enfraquecida e suscetível às várias doenças que assolavam as populações medievais. Mas imediatamente, seus médicos advertiram que outra gravidez provavelmente a mataria. Esse conselho afetou
profundamente seu relacionamento com Carlos. A intimidade física do casal tornou-se cautelosa e limitada, ofuscada pelo medo da concepção. Essa mudança em seu relacionamento foi difícil para ambos, mas particularmente para Isabel, que encontrara grande alegria na expressão física de seu amor. A jovem apaixonada que descobrira seus próprios desejos agora era forçada a suprimi-los em prol da sobrevivência. Apesar desses desafios, o casamento de Isabel e Carlos permaneceu forte. Eles encontraram novas maneiras de expressar seu amor e parceria, focando em seus interesses compartilhados em cultura e política. Isabel tornou-se ainda mais envolvida na governança de seus territórios, efetivamente servindo como co-governante de Carlos, enquanto ele estava em campanha contra os borgonheses. O ano de 1400 e deu trouxe novas complicações, quando o Duque da Borgonha começou a negociar com os ingleses, buscando trazer Henrique IV para a Guerra Civil Francesa ao lado dos borgonheses. A perspectiva de uma intervenção inglesa horrorizou Isabel, que temia que a França sofresse a mesma devastação que caracterizara a Guerra dos 100 Anos. Isabel usou sua posição única como ex-rainha da Inglaterra para abrir canais de comunicação indiretos com a corte inglesa. Por meio de intermediários, ela tentou persuadir Henrique IV de que a intervenção na Guerra Civil Francesa seria cara e, em última análise, inútil. Seus esforços foram dificultados pelo fato de que muitos na Inglaterra ainda a viam com suspeita, mas ela persistiu em tentar evitar a retomada de uma guerra em grande escala entre os dois reinos. Esses esforços diplomáticos revelaram a crescente sofisticação de Isabel como operadora política. Ela entendia que seu valor residia não apenas em suas conexões reais, mas em sua capacidade de ver os padrões maiores da política europeia e criar estratégias que servissem a múltiplos interesses simultaneamente. O sucesso de suas iniciativas diplomáticas aumentou sua reputação na França e no exterior. Ela começou a ser consultada não apenas sobre assuntos que afetavam os territórios de seu marido, mas sobre questões mais amplas da política francesa. Suas opiniões tinham peso devido às suas experiências únicas e sua capacidade demonstrada de navegar por situações políticas complexas. A saúde de Isabel continuou a se deteriorar ao longo de 1411 e 1412. Os danos do nascimento de Margarida a deixaram vulnerável a infecções respiratórias e ela sofria de fadiga crônica, que tornava suas atividades diárias cada vez mais difíceis. Ela começou a passar mais tempo em contemplação e oração, talvez sentindo que seu tempo era limitado. Apesar de suas fraquezas físicas, Isabel permaneceu mentalmente aguçada e emocionalmente engajada com sua família e responsabilidades. Ela continuou a supervisionar a educação de seus filhos, gerenciar os assuntos políticos da família e perseguir seus interesses culturais. Sua determinação em viver plenamente, apesar de seus problemas de saúde, foi uma inspiração para aqueles ao seu redor. A primavera de 1409 trouxe um breve período de esperança, quando negociações preliminares de paz começaram entre as facções de Orleans e da Borgonha. Isabel desempenhou um papel significativo nessas discussões, usando suas habilidades diplomáticas e sua reputação de justiça para ajudar a preencher a lacuna entre os dois lados. As negociações acabaram falhando, mas os esforços de Isabel foram amplamente elogiados e aumentaram sua posição como uma potencial mediadora em conflitos futuros. Sua capacidade de trabalhar com representantes de ambas as facções demonstrou sua maturidade política e seu compromisso em encontrar soluções pacíficas para os problemas da França. À medida que 1409 avançava, a saúde de Isabel começou a falhar mais dramaticamente.
Os problemas respiratórios crônicos que a atormentavam desde o nascimento de Margarida pioraram e ela começou a sofrer de uma doença debilitante que eventualmente tiraria sua vida. Os médicos medievais não tinham entendimento sobre a tuberculose que provavelmente a estava matando, mas podiam ver que sua condição era grave. Isabel enfrentou a perspectiva da morte com a mesma coragem que mostrara ao longo de sua vida. Ela fez provisões cuidadosas para o futuro de seus filhos, garantindo que eles seriam protegidos e educados independentemente do que acontecesse com ela. Ela também trabalhou para assegurar a posição política da facção de seu marido, entendendo que sua morte poderia criar oportunidades para seus inimigos. Seus últimos meses foram gastos em preparação para a morte e em valorizar o tempo que lhe restava com sua família. Ela insistiu em continuar suas atividades diárias pelo maior tempo possível, determinada a não se tornar um fardo para aqueles que amava sua coragem diante de uma doença terminal. Tornou-se lendária, inspirando histórias e canções que seriam contadas por gerações. Isabel de Valois morreu em 13 de setembro de 1409, aos 20 anos. Ela viveu uma vida que abrangeu 3 reinos e 2 casamentos, experimentando tanto os ápices do poder real quanto as profundezas da incerteza política. Sua morte foi lamentada por toda a Europa, não apenas por sua família e súditos, mas pelas muitas pessoas cujas vidas ela tocara com sua bondade e sabedoria. O cortejo fúnebre que levou o corpo de Isabel para seu local de descanso final no convento dos Celestinos em Paris foi um dos maiores vistos na França medieval. Representantes de toda a Europa vieram prestar suas homenagens a uma mulher que incorporara as interações complexas entre coragem pessoal e necessidade política que caracterizavam sua era. Carlos de Orleans ficou devastado com a morte de sua esposa. Ele perdera não apenas uma esposa amada, mas uma conselheira confiável e parceira política cujos insights foram cruciais para seu sucesso. O viúvo enlutado eventualmente se casaria novamente, mas nunca esqueceu Isabel ou a felicidade que compartilharam durante seu breve tempo juntos. Os filhos de Isabel cresceram para desempenhar papéis significativos na história francesa e europeia. Seu filho Carlos se tornaria um notável poeta e patrono das artes, enquanto suas filhas fariam casamentos vantajosos que fortaleceram a posição da família Orleans. Todos eles carregaram adiante os valores que sua mãe lhes incutira: coragem, compaixão e um compromisso em usar seus privilégios a serviço dos outros. As consequências políticas da morte de Isabel foram sentidas por toda a França e além. Sua ausência removeu uma influência moderadora da Guerra Civil, e o conflito entre as facções de Orleans e da Borgonha tornou-se ainda mais amargo e destrutivo. A paz que ela trabalhara tanto para alcançar permaneceu elusiva, e a França continuaria a sofrer com divisões internas por anos a vir. O legado de Isabel, no entanto, estendeu-se muito além das consequências políticas imediatas de sua morte. Ela demonstrou que, mesmo em uma era em que se esperava que as mulheres fossem ativos políticos passivos, era possível para um indivíduo determinado criar um espaço para ação independente e liderança moral. Sua história de vida tornou-se uma fonte de inspiração para outras mulheres enfrentando desafios semelhantes. O exemplo da coragem e inteligência de Isabel foi citado por gerações posteriores de governantes e atores políticos femininos que buscavam expandir os limites do que era considerado possível para mulheres na vida pública. Historiadores modernos às vezes lutam para entender a história de Isabel, presos entre a admiração por suas conquistas pessoais e o desconforto com as circunstâncias que moldaram sua vida. O
casamento de uma criança de 6 anos com um homem de 29 anos viola as sensibilidades contemporâneas sobre infância e consentimento, mesmo quando entendemos as necessidades políticas que impulsionavam tais arranjos. Mas julgar o mundo de Isabel pelos padrões modernos é perder a profunda humanidade de sua história. Ela nasceu em um sistema que tratava crianças reais como ativos diplomáticos. Mas ela conseguiu transcender essas limitações e criar uma vida de significado e realização genuínos. Seus casamentos, quaisquer que fossem, suas origens tornaram-se parcerias baseadas em respeito mútuo e afeto. A violência e a instabilidade política que marcaram sua era não eram produtos de falhas morais, mas de um mundo onde a segurança pessoal e a legitimidade política eram constantemente contestadas. A capacidade de Isabel de navegar por esses desafios, enquanto mantinha sua integridade e compaixão, fala da capacidade humana duradoura para crescimento e coragem moral. Sua história nos lembra que a história não é apenas sobre os grandes movimentos de exércitos e a ascensão e queda de reinos, mas sobre os seres humanos individuais que viveram esses eventos e os moldaram através de suas escolhas. Isabel de Valois escolheu ser mais do que uma vítima das circunstâncias e, ao fazer isso, criou um legado que transcende os arranjos políticos específicos de seu tempo. Olhando através dos séculos, vemos na vida de Isabel tanto as limitações quanto as possibilidades que sempre caracterizaram a existência humana. Ela foi limitada pelas expectativas de sua era e gênero, mas encontrou maneiras de exercer agência e fazer contribuições significativas para o mundo ao seu redor. Sua história é, em última análise, uma de resiliência, inteligência e a recusa em aceitar que felicidade pessoal e responsabilidade política são mutuamente exclusivas. O mundo medieval que produziu Isabel de Valois era duro e implacável de maneiras que mal podemos imaginar. A vida era curta, a infância era breve e as alianças políticas eram frequentemente seladas com vidas humanas. No entanto, dentro dessas restrições, pessoas como Isabel encontraram maneiras de criar beleza, mostrar bondade e construir relacionamentos que trouxeram significado à sua existência. Seu legado não é de vitimização, mas de triunfo sobre circunstâncias que teriam esmagado um espírito menos forte. No final, a história de Isabel é um lembrete de que cada era tem suas próprias complexidades morais e que as pessoas do passado, por mais diferente que seu mundo possa parecer, compartilhavam nossas necessidades humanas fundamentais por amor, segurança e propósito. Entender sua vida é entender algo essencial sobre a condição humana, que somos todos produtos de nosso tempo, mas capazes de transcender as limitações que o tempo impõe.